Então, eu sou o Gabriel, este vai ser mais um vídeo no canal. Dessa vez de uma série que eu tô começando agora, que é um capítulo de Bleach por dia até finalizá-lo. Eu terminei o primeiro volume, que são 7 capítulos. Eu consegui eles de formas muito legais, graças ao narrativando. Não legal judicialmente, tô falando que foi muito legal da parte do narrativando. E eu já vi a obra, eu assisti o anime inteiro. O primeiro anime. Assisti as 2 temporadas de Guerra Sangrenta. Não finalizei ainda. Tem uma temporada que eu não vi e tem a temporada final, se eu não me engano, que vai sair. Mas eu já sei o que acontece, porque eu li os últimos capítulos. Porque, particularmente, eu estava cansado de Guerra Sangrenta na época que eu tentei ler a primeira vez Bleach. Eu tenho uma relação muito interessante, digamos assim, com Bleach, que foi evoluindo com o decorrer dos anos. No início, eu achava ele o mais fraquinho do Big Three. Eu achava ele muito estiloso, muito anos 2000, muito galera, sabe? Só que o Luffy é um protagonista incrível, extremamente cômico, extremamente inteligente quando se trata de combate. Ele é carismático. O Luffy é a definição de carisma. O Naruto, ele pega aquilo um pouco de esforço, mas com o tempo da obra se perde. E tem a história trágica dele, mas trágica até demais. Não que o Luffy também não tenha uma história extremamente trágica por trás. Só que a do Ichigo é mais palpável, digamos assim. A realidade que o Ichigo teve antes de começar os 7 primeiros capítulos é bem diferente. Primeiro, a mãe dele sendo atacado pelo Grand Fisher, ele acreditando que ele é o culpado da morte da mãe, tendo assim esse negócio de culpa do sobrevivente que ele carrega. Então eu diria que também com os pensamentos dele, e futuramente será abordado nessa série, como o Ichigo lida com esse fato da perda da mãe e o seu desenvolvimento quanto a isso, seu auto-perdão. Seu auto-entendimento por completo, a sua verdadeira Bankai, a autocompreensão, que eu acho que autocompreensão é o que define os poderes de Bleach. Todos os personagens, os poderes são baseados em autocompreensão. É uma sessão de terapia que você tem consigo mesmo para você conseguir liberar os seus poderes. Então, acabou que Luffy quer ser rei dos piratas, Naruto quer ser Hokage reconhecido e mostrar que ele não é um estorvo. O Ichigo não, é algo mais palpável, ele quer proteger quem está ali perto dele e ao mesmo tempo ele valoriza esse poder que ele tem de proteger as pessoas perto dele. Mas isso a gente só vê lá em Fullbring, lá pra frente, quando o Ichigo tá depressivo. Voltando agora para os 7 primeiros capítulos, deixa eu ver aqui as notas que eu fiz, mas vamos lá. O início de Bleach. Eu achei um tanto cansativo a leitura, por quê? Eu acho que pelo fato de eu já ter tentado ler antes, do fato de eu já ter assistido o anime antes, talvez tenha ficado um pouco repetitivo e cansativo, não sei. Mas eu achei que ele usou o Kubo, chegou a utilizar muito, mas muito texto na descrição de tudo. Qualquer conversa, sim, de fato, o Ichigo nessa situação ele está sendo nossa janela para a gente conseguir compreender o mundo. Mas ele acaba sendo também o motivo da gente ter muito diálogo expositivo. O bom é que eu sei que com o tempo esses diálogos expositivos vão diminuir bastante. A não ser quando for explicar Kido, quando for explicar Bankai, quando for explicar poderzinho, aí vai voltar a ter tudo isso. Ou a origem do Yu Habaha, etc. Esse tipo de coisa vai ter, sim, diálogos expositivos muito grandes. Mas, de começo, achei cansativo, mas necessário. Se eu nunca tivesse visto a série antes, talvez eu não tivesse
talvez eu tivesse gostado mais, na verdade. Eu ia falar não gostado, mas é gostado mais, porque ia ser tudo muito novo. Então eu acho necessário essa imersão, esse entendimento dos 3 mundos principais de Bleach, né? Agora com a nova linhagem do Inferno, são 4 mundos principais, e também não contando o spin-off Burn the Witch, que em teoria é só a Society da Inglaterra, mas enfim. Outra coisa que eu achei muito bacana, que eu sempre achei que era mito, porque as pessoas falam que a Sakura do mangá e a Sakura do anime são totalmente diferentes. Sendo que eu acompanhei o mangá de Naruto inteiro, e o Naruto o anime eu assisti o clássico, e o Shippuden eu vi as partes que me importavam. Mas o mangá eu acompanhei na época de lançamento. E minha opinião da Sakura, tanto no anime quanto no mangá, mesmo o anime dando uma priorizada em abaixar a Sakura, não faz tanta diferença. No final a Sakura continua sendo a mesma personagem. Já a Orihime é algo bem interessante, que é a primeira vez que ela e o Ichigo se comunicam, ou ela fala do Ichigo no anime, ela com um certo um certo medo, um certo receio, não sei se é isso exatamente que eu quero, esse cara parece meio punk, mas não, na verdade os dois são os ruivos, os dois são os estranhos da sala. Se não me engano, até falo que é castanho o cabelo dela, mas é ruivo, foda-se. Aí, já no mangá, a Orihime, desde sua primeira interação, ela tem uma admiração muito grande pelo Ichigo. Todos os diálogos, ela fala o quanto ela acha o Ichigo interessante, o quanto ela tem vergonha de se aproximar do Ichigo, por ele ser o cara que ela, pelo visto, já gosta. Não sei se quanto é admiração e quanto já é paixão. É algo muito interessante de fato. A questão. Vamos entrar na questão. A Orihime do mangá e a Orihime do anime, por essa introdução, é outra personagem? Baseando no que eu disse da Sakura, não seria. Mas, levando pra realidade, é outra personagem. A Orihime foi muito melhor trabalhada no mangá. Ela não ficou jogada aqui no anime. Eu sei que teve briga com o diretor, com o Kubo. Mas, de verdade, é uma coisa que eu sempre fui Ichiruki. Eu sempre gostei do Ichigo com a Rukia. Mas lendo o mangá, eu vejo claramente como que é paixão / admiração vindo por parte da Orihime, enquanto por parte da Rukia eu vejo realmente a formação de uma amizade. Eles ainda não são amigos, o Ichigo é muito grosso com a Rukia, se bem que ele é grosso com a Rukia, acho que até o final, fala ali nas horas emocionantes que ele é tranquilo com ela, mas é realmente uma relação de amizade. Os amigos mais próximos do Ichigo, em alguns capítulos, acho que no próprio capítulo 7, antes do Sado chegar, eles estavam falando sobre essa proximidade do Ichigo com a Rukia, mas ambos deixam bem claro que a relação deles é meramente por conveniência. Começou com uma relação de conveniência. Vai virar uma amizade no futuro? Vai. Se é igual no anime, não sei dizer se vai ser igual no anime. Mas vamos lá. Um detalhe que eu achei muito bacana, eu não lembrava que tinha no anime, mas eu tenho quase certeza que, pelo menos na versão dublada, tem isso. Que eu acho que é até mais difícil ver isso na versão em japonês. Que é o linguajar da Rukia. Ou Rukia, não sei se vocês preferem falar certo ou errado. Mas ela falando de jeito robuscado, como se fosse uma pessoa de muitos e muitos anos atrás, que de fato ela é. Aí é bem interessante a diferença de quando é um diálogo da Rukia, mas isso é só nos 2, 3 primeiros capítulos, quando é um diálogo de qualquer outro personagem do mundo do núcleo humano. É bem diferente. Só que entra a piada que a Rukia começa a ler um monte de revista de besteira, mangá, tudo pra entrar na linguagem atual. Eu achei isso bem bacana. Eu não lembro direito se tem isso no anime. Se tiver, deve ser uma piadinha rápida que eu possivelmente perdi porque eu tava focado em outras coisas, ou melhor, desfocado, porque eu tenho TDAH.
Mas foi interessante que ela começou nessas piadinhas, mas foi rápido. Ela começa a falar normal com o tempo. E já começa com os desenhos dela. Os desenhos engraçados e explicativos. Porque tem certos termos que o Ichigo não entende, então ela desenha pro Ichigo entender. É bem bacana. Os coelhinhos da Rukia são incríveis, são um alívio maravilhoso. E a coisa que mais me ganhou, que já me ganhava no anime, é o Ishin. O jeito que o Ishin é falso, de fingir que nada daquilo que tá acontecendo ele entende. É como se tudo aquilo fosse só ferimentos, como se ele não soubesse o que está acontecendo. O jeito que o Ishin esconde tudo é muito legal e ao mesmo tempo eu considero ele o melhor pai do Big Three. Minato, infelizmente, não pôde ser pai. Morreu. Dragon, infelizmente, pôde ser pai e não quis. Vazou. Ele decidiu virar revolucionário, o homem mais procurado do mundo. O Ishin, depois da morte da esposa dele, ele podia ter sido um babaca, ter falado, olha, eu só me ligava pra minha esposa, não tô nem aí pros meus filhos, eu vou voltar, sei lá, destruo esse Gigai aqui, volto pra Sociedade das Almas. Não, ele decide ficar em terra, e quando ele decide ficar em terra, ele vira um pai e um médico, mesmo que deu a entender no mangá. Ele usa os poderes de Shinigami pra cura. Então ele ainda tem Hadouken, esse tipo de coisa. Mesmo que pouco, né? Porque como nós sabemos a história dele, mas isso daí vai ser abordado no final do mangá. O Ishin é um pai muito bom, muito presente, preocupado e que sabe lidar com os filhos. Ah, mas ele chuta, ele agride o Ichigo. Sim, mas não é como se o Ichigo fosse uma pessoa muito diferente disso. Porque o Ichigo, em questão, ele sempre é esse personagem que, sisudo, ele tenta manter o rosto mais fechado. Tem imagens dele sorrindo, ele sorri, ele chora. Na verdade, a maioria das vezes o choro dele é representado pela chuva, né? Como todo mundo sabe, a clássica do Ichigo é a chuva, eu odeio a chuva, que é do velho Zangetsu. Mas é o Ishin sabendo lidar, sabe? E, por exemplo, no capítulo do Shed, no último capítulo, no capítulo 7, o Shed aparece todo ferido no hospital não é hospital, no caso dele é clínica, o hospital é da família do Ishida. Quando ele aparece, o Shed com a marca da mão de um rolo nas costas, cheia de sangue, tudo marcadão lá. O Ichigo, na hora ele fala, isso foi um rolo. O Ishin, ele fala, poxa, que queimadura estranha, eu vou cuidar disso daí. Ele é um personagem muito bom, ele tenta proteger os filhos do mundo espiritual, ele quer que os filhos cresçam como humano, assim como a Masaki pôde ter a sua vida humana, assim como ele pôde ter sua vida humana, ele quer o mesmo para os filhos. Isso é claramente explicitado pelo Ishin, para quem conhece o personagem no futuro. Se você repegar a obra, você vai ver claramente o Ishin protegendo os filhos para ter uma vida normal, não terem que ter a responsabilidade do clã Shiba, não ter responsabilidade com a Soul Society em si. Só querem jovens padrão. Ele quer criar os filhos dele bem. Esse é o objetivo de Ishin. Uma coisa que eu ia marcar, mas eu já falei, que é o gore. O gore é bem mais explícito, enquanto o anime dá uma boa censurada, aqui não. Aqui tu vê a perna da Orihime praticamente carne viva, tu vê as costas do Sado, do Shed em carne viva. Então é realmente um gore mais pesado, menos censurado. É bem legal, bem legal. Tem algumas modificações tipo, que por exemplo, no primeiro capítulo do anime, no primeiro episódio, aparece acho que uma ou duas vezes só, eu sou o Ichigo Kurosaki, acho que a primeira é o Ichigo Kurosaki, o humano, 16 anos, ruivo. Aí depois no final do episódio aparece, eu sou o Ichigo Kurosaki, substituto de Shinigami, ruivo. No primeiro capítulo do mangá aparece isso umas 3 ou 4 vezes, aparece várias vezes, não é uma só não. Isso eu achei interessante, por achar, mas é mais um fator estético.
Mas, tipo, mesmo com essas wall text, mesmo sendo bastante texto nos primeiros capítulos, não chega a ser a escrita atual do Togashi em Hunter x Hunter. É bem longe disso. Só é bem diferente pra quem tá acostumado a ler, por exemplo, Chainsaw Man Parte 2, que Chainsaw Man Parte 2 tu lê um capítulo em menos de um minuto. É muito rápido. A quadrinização é boa, só que diálogos muito curtos. É tudo muito rápido em Chainsaw Man Parte 2. Então, pra quem é acostumado com mangás mais direto ao ponto, com menos falação, talvez esse começo seja meio cansativo, mas necessário. O arco do irmão da Orihime, que é o grande foco desse volume, que o volume ele é dividido em 3 partes, que é o Ichigo e a Rukia se conhecendo, o Ichigo virando o Instituto de Shinigami. O segundo arco, que é o maiorzinho, é o da Orihime, e finaliza no primeiro capítulo do arco do Shed, que acaba com o Shed desmaiado, depois que ele encontra o periquito falante. Quer dizer, não é desmaiado, ele chega quase desmaiando com a marca de rolo nas costas. É uma introdução muito interessante, porque o arco da Orihime, diversas vezes ela não vai entendendo a situação que está acontecendo, aí ela percebe que é o irmão dela, aí o irmão dela fala que ele se sentia escanteado porque, na verdade, o Ichigo recebia mais atenção do que ele. Toda vez que ela ia fazer uma oração para ele, na verdade, ela falava mais do Ichigo do que qualquer coisa. Aí tem aquilo que, na verdade, ela falava do Ichigo porque ela acredita que o irmão dela quer ver ela feliz. E por isto mesmo, ela tende a falar do Ichigo, porque o Ichigo é algo que faz ela feliz. O Ichigo é uma motivação para Orihime, que é um fator muito bacana, muito interessante, e aborda esse desenvolvimento da Orihime, que já fez eu achar que a Orihime e a Sakura não passaram pelo mesmo sabotamento. O sabotamento da Orihime foi muito pior do que o da Sakura. Porque pegando nos primeiros capítulos, onde a Orihime já é doidinha no Ichigo, aí depois chega que, na verdade, tudo que ela fala pro irmão atualmente é pro Ichigo. É bem interessante. Faz um crescimento de personagem muito interessante. E não à toa que a única pessoa que poderia resgatar a Orihime de fato era o Ichigo, e foi isso que ele fez. Qualquer outra pessoa que fosse tentar resgatar a Orihime naquela situação, ela ia se permitir ser morta pelo irmão. Teve a explicação que os Hollows buscam seus familiares e etc. Mas de fato ela ia ter morrido pelo irmão se não fosse o Ichigo. Se fosse outra pessoa, ela ia perder a razão de viver. Mas já que chegou o Ichigo, que é a contraparte, digamos, do irmão, e o irmão odeia o Ichigo porque ela fala muito do Ichigo. Então eles são meio que inimigos naturais. O Ichigo chega, finaliza extremamente rápido. É uma coisa que no anime eu achei enrolado, eu achei aquela situação muito enrolada. Ou talvez porque eu tenho acostumado com a leitura dos primeiros capítulos, que aí isso que eu contei acontece por volta do capítulo 5 agora. Mas os primeiros 3 capítulos já tinham me captado melhor do que fazer. O Ichigo era o único que realmente tinha essa possibilidade de fazer essa liberação de almas, soltar a alma do irmão dela, perdoar a alma do irmão dela, tinha que ser o Ichigo. Senão ela não ia aceitar e ia morrer. Ponto. Aí, da onde que vai depois do arco da Orihime? Começamos o arco do periquito falante. O arco que é nos apresentado o Shed, é nos apresentado os amigos masculinos do Ichigo, mais apresentados, que eles foram introduzidos também ali na chegada da Rukia na escola. Que esse 7º capítulo é um capítulo bem leve, bem suave, sem grandes acontecimentos. É só o periquito fala, nossa, ele aprende a falar rápido e legal. Ou Shed, porque você tá com um corte aqui, você tá com uma machucado aqui, pá. Aí ele fala, fui atropelado, bati a cabeça.
O Shed sempre muito estoico, falando pouco. Apareceu um bully, um valentão tentando lutar contra o Ichigo. Aí antes mesmo que eu chegasse no Ichigo, o Shed randomiza o cara. E acaba, como eu disse, acaba na hora que o Shed chega praticamente morto com a palma do Hollow e o Ishin falando, putz, é uma queimadura, né? Sendo que, como nós sabemos, o Ishin sabe muito bem que aquilo não é uma queimadura. Por isso que eu falo, o Ishin é um personagem incrível. Essa foi minha impressão dos 7 primeiros capítulos de Bleach. Eu pretendo trazer de volume a volume. Novamente, eu agradeço ao narrador do Narrativando, tanto por fazer eu ter essa outra oportunidade com Bleach, porque era uma obra que eu, em teoria, já tinha finalizado e eu não tinha muito interesse, mas ele com a Revolução Cubóloga, que veio desde o Bleach Brasil, mas que o Narrativando botou pra cima junto com o Daniel Fernandes, falei, pô, vou fazer isso, vou ler um capítulo de Bleach por dia e depois fazer um compiladão do que eu achei disso. Então, muito obrigado por ter visto até aqui, muito obrigado às pessoas supercitadas e vamos ver o que o volume 2 nos aguarda, que eu acho que deve ser o fim do arco do Shed e introdução do Uryu. Mas é isso, falou, por favor, deixa o like e é nóis!